Fala galera, tudo certo com vocês? Eu sou a Maju, eu sou a devoradora de livros e hoje é dia de mais uma resenha nesse canal. E então, tudo certo com vocês? Hoje vamos falar sobre o livro A Livraria dos Achados e Perdidos. E antes de começar a falar sobre esse livro sensacional, se você não é inscrito nesse canal, quero te convidar a se inscrever, tá? Aciona o sininho, compartilha com o pessoal aí que você conhece, tá? Dá o seu like, que ajuda bastante no crescimento do canal. Me segue lá nas redes sociais, faz tudo isso aí, tá? Se precisar fazer aquelas comprinhas marotas que a gente sempre precisa, use os meus links da Amazon, você não vai pagar nada mais por isso, tá? E ajuda bastante este ser aqui. Bom, então vamos lá para mais um livro que lemos e amamos, tá? Esse livro foi o terceiro livro do Clube Entre Romances. Acho que foi o terceiro? Acho que foi. Terceiro. Eu acho essa capa desse livro sensacional, gente. Eu já tive vontade de tatuar todas essas coisinhas aqui, ó, em mim, né? Mas querer nem sempre é poder, né, minha gente? E aqui na Livraria dos Achados e Perdidos... E aqui na Livraria dos Achados e Perdidos, a gente vai ter a história da Natalie. A Natalie trabalha numa empresa em que ela eu não sei bem o título a dar esse cargo, não. Eu sei que ela analisa vinhos antigos. É um negócio meio assim, sabe? Ela é da parte ali de inventário, tá? Ela é da parte de inventário desses vinhos aí, beleza? E aí ela trabalha nessa empresa, onde ela não é 100% feliz nesse trabalho, mas o trabalho traz para ela uma previsibilidade e um salário que a deixa satisfeita, tá? Ela acha que é isso que ela quer na vida dela. E aí a Natalie tem uma mãe, né, que se chama Blight, e ela é quem toma conta da Livraria dos Achados e Perdidos, porque aí é de fato uma livraria, tá? Achados e Perdidos. E temos também o avô da Natalie, né, que mora com a mãe da Natalie, que é o Andrew. E o Andrew, ele é um senhor já, e ele tá sofrendo com problemas de demência. Eu não sei se esse é o termo certo a ser usado, gente, mas é como tá no livro, tá? Então, por sua vez, a Natalie tem um namorado que se chama Rick, e ele é piloto de avião, tá? E aí, a Natalie tá recebendo uma promoção no emprego dela. E aí ela convida eles dois, o namorado e a mãe, para irem lá. Só que eles acabam não chegando lá na festa, né? Ela teve a promoção e teve uma festa. Eles acabam não chegando lá na festa. E aí eles não chegam lá na festa e a Natalie fica um pouco chateada, né? Porque a mãe dela já tinha furado com ela outras vezes, por causa da livraria, por causa de qualquer outro compromisso, tá? Só que aí a Natalie vê depois um noticiário dizendo que um avião da empresa que o namorado dela trabalhava caiu. E aí ela vai pro local da empresa, né, pra saber como é que tá o namorado dela, pra saber o que foi esse acidente e tudo mais. E o que é que acontece? Quando ela chega lá, ela descobre que quem era o piloto desse avião que caiu era justamente o namorado dela, né? E aí ela descobre que tinha uma pessoa no avião junto com o namorado dela. Então ela não só descobre que o namorado morreu, como também a mãe dela morreu. Gente, isso é bem no comecinho do livro, tá? Então não se preocupem com spoiler, com essas coisas, porque é bem no começo mesmo. A gente já começa o livro assim, tendo esse impacto. Ela perde essas duas pessoas. E aí eu pensava que o livro era tipo assim, uma comédiazinha romântica, fofinha, né? Gostosinha, assim. Mas fui descobrindo que não, que tinha muito mais coisa nesse livro. Bom, aí diante dessa situação toda que acontece, a Natalie, ela vai pra cidade onde o avô morava com a mãe dela, né? Onde tem a livraria. E ela vai lá passar uns dias com o avô, né? E aí ela começa a reviver coisas da adolescência dela, da infância dela, né? Ela cresceu nessa livraria, ela sempre foi muito incentivada pela mãe a ler os livros, né? E a mãe dela sempre dizia que tudo na vida se resolvia com um livro, que qualquer momento de dificuldade ou de qualquer outra coisa, ela ia conseguir achar conforto nos livros. Então assim,
Em um momento que a Natalie tá lá na frente da livraria, desesperada, o carro foi guinchado, ela sem saber o que fazer da vida dela, sofrendo, porque tá sentindo saudade da mãe, né? O namorado, que ela descobre depois que ia pedir ela em casamento, mas que no pensamento dela o relacionamento estava ruim, que ela tava tentando ver uma desculpa para acabar com o relacionamento, né? E ela tá lá muito triste. Aí quem é que aparece? Aparece o Pete. Aparece o Pete, que é o empreiteiro que a mãe dela tinha contratado para fazer uns concertos no prédio, tá? E aí ela começa a desenvolver uma nova espécie de amizade, digamos assim, com o Pete, tá? E aí junto com ela na livraria trabalham mais duas pessoas, que é o Bert e a... acho que é Cleo mesmo. É Cleo. Cleo! E aí, junto com ela, na livraria, trabalham mais duas pessoas, que é o Bert e a Cleo, né? Que se tornam amigos dela. Ela já conhecia há muito tempo, mas eles se aproximam, né? E é muito bonito ver o apoio que eles têm, que eles dão um ao outro. E aí, chega um momento em que eles começam a achar verdadeiros tesouros dentro dessa livraria, tá? É um prédio muito antigo, datado de um terremoto e de um incêndio que teve em São Francisco. Então, assim, é um prédio tido como histórico, tá? Que é a livraria embaixo e a casa em cima, tá? E aí eles começam a descobrir tesouros que estão relacionados à história familiar deles e de outras pessoas. E aí é muito legal você ver toda essa parte. E a Natalie acaba descobrindo que a livraria está afundada em dívidas, né? Porque o avô dela tinha caído, tinha quebrado uma parte do corpo, que agora eu não lembro qual foi. E tava com essas questões de demência, né, e tudo mais. E a mãe dela tinha contraído várias dívidas, né, pra cuidar da saúde do avô dela. Só que ela não fazia ideia. Então ela pega a livraria pra tomar conta da livraria e descobre que a livraria está afundada em dívidas. E aí bate aquele desespero, né? Bate aquele desespero. Então, boa parte do livro a gente vê a Natalie tentando salvar a livraria, porque o avô não quer vender a livraria, nem vender o prédio, porque foi onde ele cresceu, tá? O pai dele já tinha crescido nesse local, e aí, depois de todas as situações que ocorreram lá na época do pai dele voltou, né, ao local, conseguiu comprar o local, então ele cresceu, o Andrew cresceu ali, já antepassados dele também viveram ali, né? O prédio ele tem uma história muito interessante, porque antes de virar a livraria tinha sido uma farmácia do pai do Andrew, e antes de ser farmácia do pai do Andrew tinha sido um bordel. Então é cheio de história esse livro, minha gente. É assim, é muito interessante. O livro ele é repleto de citações de outros livros, e no final aqui, ó, a gente tem a lista, e no final a gente tem a lista de todos os livros e autores que foram citados durante o livro, tá vendo? Eu achei isso aqui também muito legal. E não se trata só daquele romancezinho clichê, gostosinho, não. Trata de informações muito importantes, tá? Trata das dificuldades de você ter um parente dentro de casa que tem demência, o sofrimento que então, por muitas vezes ela tinha que relembrar o avô dela que a mãe dela tinha morrido, a filha dele, né, tinha morrido. E aí era todo aquele sofrimento novamente. O fato de ela não ser reconhecida por ele, né? Ele, por vários momentos, confunde ela com a mãe dela. Então a gente vê toda essa questão de você ter um parente nessas condições. A sensibilidade que a autora, a Susan, abordou todas essas situações, sabe? O fato, fala sobre divórcio, porque o Pete ele é divorciado, ele tem uma filhinha, e a filhinha sofre com essa questão do divórcio. Fala sobre a perda, o luto, o sofrimento que é de você perder alguém, a demora que se tem para a dor passar, para a pessoa conseguir entender aquilo que aconteceu. Então, assim, é um livro muito interessante. Então, assim, são temas muito relevantes que são tratados nesse livro. Então, a gente vê essa capinha assim, aí a gente acha que vai ser uma coisa assim, oh, que coisa tão fofinha. Mas, apesar da capa ser linda e de aparentar ser uma coisa assim, só fofinha, é uma coisa fofinha e que traz assuntos muito
importantes também. Então, é um livro que eu indico bastante. Eu dei 3,5 estrelas a esse livro. E a ressalva que eu tenho nele é que, assim, pra mim, tiveram alguns pontos que poderiam ser resolvidos mais rapidamente. Que se ficou prolongando, assim, e eu senti como se fosse uma enrolação, sabe? Um exemplo, o Pete, ele é divorciado, mas a Natalie não sabe que ele é divorciado. Mas a filha do Pete frequenta a livraria, que é a Dorothy, que é uma menininha muito fofa, gente. É muito fofa. Foi um dos personagens que eu mais gostei nesse livro. E aí, fica o tempo todo a Natalie achando que o Pete é casado, mas o Pete está olhando de forma diferente para a Natalie. E a Natalie está olhando de forma diferente para o Pete, mas ao mesmo tempo a Natalie se cobra e se censura, porque não, ele é casado, ele tem uma filha, tal, não sei o quê. Quando na realidade as pessoas não conversam, não comentam. Ah, fulano é gato, ele é divorciado. Que é uma coisa tão corriqueira, né? Tão normal. E ficou durante boa parte do livro ela sem querer tentar falar nada com ele, já gostando dele, ele também já gostando dela, e ela calada na dela, e ela sem saber que ele não era casado, que ele era divorciado. Então isso aí, assim, me incomodou um pouco. Eu acho que poderia ter sido resolvido mais rapidamente. Mas também quando resolveu foi vrum, né? Resolvido assim, frá. Eu fiquei meio, ué, por que demorou tanto se ia ser tão rápido? Mas talvez seja um dos artifícios dos livros, né? Pra manter a gente preso no livro por mais tempo. Comenta aí se você já leu esse livro, se não leu, se gostou, se não gostou, tá? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!